Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrinas da Igreja de Cristo no Brasil. Eu sou o professor Alex, este é o módulo 8, Conhecendo os Artigos de Fé. E esta é a nossa 23ª videoaula, Cremos na Igreja, parte 2. Artigo 10º de nossa declaração, cremos no governo teocrático congregacional, o governo que emana de Deus, sendo Cristo cabeça soberano de sua igreja, que é o seu corpo e de todo principado e potestade, porque é tudo em todos para que em tudo tenha preeminência. Nesta nossa videoaula, nós iremos conhecer três tipos de governo que está presente em várias denominações evangélicas, certo? Além de também em vários segmentos religiosos, certo? Então, vai ser necessário, antes de nós falarmos sobre o nosso tipo de governo teocrático congregacional, que conheçamos, primeiramente, essas formas de governo presente em várias igrejas, entre os quais os mais conhecidos são o governo episcopal, o governo presbiterial e, terceiro, o governo congregacional. Deixamos cada um deles separadamente. Começando pelo governo episcopal. Essa forma de governo é caracterizado por ter um líder maior, geralmente chamado de papa, bispo, pastor presidente e até apóstolo, né? Dependendo do segmento religioso ou a denominação evangélica, né? Esse líder maior é quem, a começar, governa todos os outros líderes e demais membros da igreja e, em segundo lugar, toma todas as decisões. Em síntese, esse governo se caracteriza pelo princípio um governa a todos. Então, observe que nesse tipo de governo episcopal, a igreja não participa das decisões, né? A princípio, as decisões são tomadas por uma única pessoa e todos os demais acatam, né? Todas as demais pessoas acolhem, recebem, né? Então, esse é o tipo de governo que denominamos de governo episcopal. E entre as igrejas que adotam esse tipo de governo está a Igreja Anglicana, por exemplo, a Igreja Universal, a Igreja Católica, né? E aí a Assembleia de Deus, entre outras denominações neopentecostais. Lembrando aqui que não só a Assembleia de Deus, mas outras denominações de vertente pentecostal adotam também esse tipo de governo. Hoje a Assembleia de Deus há vários ministérios, né? Ministério Belém, Ministério Missão, Ministério Vitória em Cristo, Madureira e outros, né? Todos esses ministérios, né, que se desenvolveram a partir da Assembleia de Deus, adotam esse tipo de governo episcopal. E, fora eles, outras denominações ligadas ao pentecostalismo, né? A Deus é Amor, entre outras denominações pentecostais, também adotam esse tipo de governo, certo? No qual um governa a todos. Governo presbiterial, ou também chamado de governo representativo ou federativo, certo? Esse é um governo do povo por meio de representantes escolhidos por eles. Esse tipo de governo se caracteriza por uma assembleia de presbíteros, por isso de ser comumente chamado de presbiterial, governo presbiterial. A começar, o qual representa a igreja que os escolhe, certo? Então, está representando esse corpo de presbíteros, a igreja que os escolheu. Em segundo lugar, que decide por ela e detém a palavra final.
Então, essa representação escolhida pela igreja, ela responde pela igreja, né? Então, esse corpo de presbíteros responde pela igreja que está representando. E, portanto, a eles cabe a palavra final sobre os assuntos, quer doutrinário, quer administrativo, né? E nessa forma de governo, alguns são eleitos para governar a todos, certo? Então, já difere radicalmente do governo episcopal que nós vimos anteriormente, no qual um governa a todos. Aqui, no caso, alguns são eleitos para governar a todos, certo? E a principal igreja que adota é a igreja presbiteriana, né? A igreja presbiteriana, por isso do nome presbiteriana. Embora que, diga-se de passagem, várias igrejas batistas, né, adotam esse tipo de governo também, viu? Nem todas as igrejas batistas, elas adotam um governo congregacional, como nós veremos daqui a pouquinho, certo? Há muitas denominações, ou melhor, igrejas batistas que adotam o governo presbiterial. Bom, vamos agora ao governo congregacional. A principal característica dessa forma de governo eclesiástico é a participação de toda a congregação na tomada de decisões. Nada é decidido sem que antes tenha aprovação da assembleia de membros da igreja, certo? E nesse tipo de governo todos governam, né? Vocês estão lembrando, né? Governo episcopal, um governa a todos. Governo presbiterial, ou federativo, ou representativo, alguns são eleitos para governar a todos. E no governo congregacional, todos governam. É importante que você entenda isso, certo? Entre as igrejas que adotam esse tipo de governo, estão a igreja batista, certo? Embora, como eu falei anteriormente, nem todas as igrejas batistas, mas vamos dizer que em sua maioria, né, adotam o governo congregacional, enquanto que uma minoria ela adota o governo presbiterial. Mas além dela, como já pressupõe, a igreja congregacional, porque como já diz, adota o governo congregacional, certo? No qual todos governam. Então, nesta nossa videoaula, nós tivemos a oportunidade de conhecer esses tipos de governos presentes em várias denominações evangélicas, fora outros segmentos religiosos. E uma vez conhecendo o que caracteriza cada tipo de governo, nós estamos em condições para, a partir da próxima aula, conhecermos melhor o nosso tipo de governo, teocrático congregacional. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.